Muito bom dia. Hoje, segunda-feira, 11 de maio de 2026. Gente, hoje tá frio aqui em Guarapuava, mas como abriu um sol aqui, então agora pelas 9h, 9h30 começa a ficar gostoso o tempo. É muito gostoso assim quando tem o solzinho. Mas eu espero que você esteja bem e que bem esteja a sua família. A palavra que vamos compartilhar hoje está lá no livro do profeta Isaías, tá? No capítulo 5, do versículo 8 em diante, diz assim: Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, diz o Senhor dos Exércitos, em verdade, que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e alaúdes e tamboris e pífanos. O vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Então, quando Jesus fala assim que do coração do homem procede os homicídios, adultérios, os furtos, as mentiras e etc, né? A gente fica pensando uma coisa. A vida com Deus, então vê, ele fala assim aqui que esse sujeito não atenta para a obra do Senhor, né? Pois bem. Eu estava pensando nisso agora, né? A polícia estava na minha frente ali com as luzinhas ligadas, né? E eu fui pensando num negócio. Então, o sujeito vive uma vida completamente errada. Aí dá tudo errado para ele e ainda deixa uma porcaria para os filhos e para os netos resolverem depois, né? E isso quando acontece quando não acontece uma coincidência de as coisas não darem tão erradas pro cara e deixar a porcaria para os filhos e os netos, né? Então, gente, pensem em uma coisa aqui. A partir do momento que você e eu entregamos a vida para Jesus e começamos a viver segundo a palavra de Deus, a gente preza pela verdade, pela honestidade, pela lealdade, pela justiça. A gente preza por cumprir as leis, por não andar fazendo confusão, né? E tenta seguir um caminho no qual nós vamos obter a salvação das nossas almas e ter uma herança legal para os nossos filhos, netos e bisnetos. Pois bem. Então, eu fiquei pensando o seguinte. Nós estamos vivendo em tempos de guerra. E sempre houve tempos de guerra na humanidade. Uma das coisas que nós mais falamos é segurança pública. Muito bem. Então, tudo bem. Nós trabalhamos, nós pagamos impostos, né? Muitos de vocês são agricultores, empresários e tal, geram empregos, pagam seus impostos e vocês têm que dar de comer a casa de vocês, tem que gerar renda também para pagar os salários dos funcionários, vocês têm que pagar imposto para o governo, vocês ainda têm que contribuir para os pobres e ainda ajudar os mais ricos. Tudo isso. Aí vocês ficam pensando uma coisa assim. Como que é a vida? Um juiz ganhando 100, cento e poucos mil reais por mês lá. Agora no Paraná eles estavam criando um negócio que foi vetado aí, que era o juiz tutor, uma gratificação boa para juiz que tivesse estagiários. Além de ter estagiário para ajudar, ele ainda ganhava uma gratificação por ser juiz tutor, que ia ensinar os estagiários a trabalhar. Tá bom. 100, 200, 300 mil, e daí retroativos, indenizações, não sei o que, uma vergonha. Atrás deles o Ministério Público, ganhando a mesma coisa, as mesmas vantagens e tal. Quando é os outros, eles perseguem por causa de uma licitação na prefeitura que não estava no gosto deles. Agora, o deles lá, tudo tá certo. Aí vem os procuradores, aí vem os delegados,
Os policiais estão ganhando um salário bem legal, policiais rodoviários e tal. Aí percebam uma coisa, quem que está pagando isso? Você e eu. Por que nós estamos pagando essa barbaridade para esses caras? Bom, porque assim, um sujeito bebe, sobe lá do Jordão, correndo tudo, bate num outro carro, mata um sujeito, e aí tem que ter ambulância, tem que ter guarda lá para fazer croquis, tem que ir para o hospital e ser atendido pelo SUS, daí tem que haver um inquérito policial para investigar, e aí tem que ir para um juiz, para um promotor e tal, etc. E aí nós vamos. Pensem se não se cumpre essa palavra do Senhor, meu povo é levado cativo por falta de entendimento. Meu povo é levado cativo por falta de entendimento. Então, esse povo bobo que nós temos aí, a começar por nós mesmos, sair dirigindo. Eu não faço mais isso faz tempo, tá, gente? Desde que tem Uber e eu não bebo mesmo, né? Mas vamos lá. Quando nós fazemos coisas erradas com o povo, aí a gente sofre e a gente é levado cativo por falta de entendimento. É isso aí. Nós resolvemos fazer confusão. Nós, como nação, fazemos angu. Né? Agora, um sujeito maluco lá resolve invadir outro país por causa de terras raras e etc. Daí agora estão todos os países lá se armando, até os dentes, gastando um monte de dinheiro para comprar armas, né? Aí nós gastamos em segurança pública, nós gastamos em saúde, porque nós resolvemos fazer as coisas erradas lá na outra ponta. Tem um brocardo de direito que diz axio libera in causa. Quer dizer mais ou menos o seguinte, se você não estava consciente na hora que você fez a confusão porque estava bêbado, você estava consciente na hora que você resolveu beber. Então, você responde igual. Então, quando nós fazemos assim, ó, resolvemos de fazer o pancadão, andar de moto empinando por aí, sem capacete, roubar as coisas dos outros, praticar ilegalidades, brigar, beber e sair dirigindo, tudo isso aí, aí nós mesmos nos enredamos nessa máquina horrorosa chamada Estado, que daí vai ficando cada vez maior, porque daí ele faz uma propaganda, vocês precisam de segurança, então daí tem que ter mais coisa, mais gasto, né? Vamos comprar até pajeiro, rã, para o povo ficar passeando para cima e para baixo aí, vigiando, porque nós não temos vergonha e não temos a decência de respeitar uns aos outros. Uns andam estuprando, outros andam assaltando, fazendo confusão, quebrando as coisas. Daí precisa gastar uma grana do contribuinte para garantir segurança. Tão mais fácil se fôssemos educados, seguíssemos a palavra de Deus e andássemos decentemente, né? Mas o povo do Senhor é levado cativo por falta de entendimento. Por favor, que essa palavra toque no teu coração e que você não se meta em confusão por causa da sua estultícia. Tente ler a palavra de Deus e seguir a ela e ser honesto, não se colocar em risco, para não precisar me visitar profissionalmente. Vem me visitar para a gente orar, bater um papo aqui e tal, mas para você não precisar de ir atrás de um advogado e gastar ainda mais isso por causa que você meteu em confusão. Vamos orar? Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela vida do meu irmão que está ouvindo, obrigado porque o Senhor tem nos dado o sol que está lindo e tem cuidado de nós. Nós abençoamos muito esse dia, essa semana que está começando, a vida do meu irmão, a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, para que as coisas vão bem. Eu peço que o Senhor a todos nós nos dê juízo, nos dê um bom entendimento para a gente poder ouvir a Tua voz e não seguir os nossos corações naquilo que ele buscar o pecado, buscar as coisas erradas. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que temos que sustentar uma máquina tão pesada nesse tempo por causa da nossa própria estultícia. E não permita, Senhor, que as nossas estultícias façam com que a gente seja levado cativo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Tenha uma semana excelente, um dia maravilhoso, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida.